Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje falaremos sobre encapsulamento. Nós vimos na última aula que classes possuem métodos e atributos. Esses atributos armazenam os dados que nós queremos, são as nossas variáveis, e os métodos manipulam esses atributos, né? Então, eles que têm a lógica de como manipular ou como retornar esses valores armazenados dentro dos atributos. Vimos também que uma classe pode herdar atributos e métodos de outras classes, né? Então, nós temos uma classe pai, que oferece os atributos e métodos originais, e temos as classes que são filhas, né? Que herdam esses métodos e atributos da classe pai e acrescentam novas funcionalidades, né? Acrescentam novos atributos, novos métodos, se necessário, ou modificam algum método que já existe anteriormente na classe pai. Nós chamamos isso de extensão. Vimos um exemplo lá da conta poupança, onde ela herda da classe conta e também acrescenta alguns detalhezinhos a mais. Também vimos que o método do creditar, nós passamos um valor, esse valor será passado para dentro do atributo self.saldo, isso dentro da classe, né? Mas também vimos que é possível fazer essa atribuição de forma direta, via objeto, né? Então, nós podemos chamar o objeto ponto método e passar o valor correto para ser armazenado dentro do atributo, ou podemos passar diretamente ao atributo, objeto ponto atributo. Porém, isso não é recomendado, né? Isso é perigoso, porque na maioria das vezes, nos objetos que são um pouco mais complexos, existe uma lógica, existem validações, existem cálculos que devem ser feitos com os valores passados nos parâmetros. Esses valores são transformados, manipulados, checados, verificados, e só depois que tiver tudo certinho é que será armazenado no atributo. Então, fazer uma atribuição direta via objeto não é recomendado, a não ser que seja objetos extremamente simples. Então, acesso direto ao atributo não é recomendado. Nós geralmente utilizamos um método que é responsável por gerenciar o acréscimo dentro da variável saldo ou de outra variável qualquer dentro dos seus objetos e classes. Então, alguns métodos não devem ser acessados fora da classe, né? Apenas a classe tem acesso. Não é interessante, por exemplo, deixar que o método criptografar aqui seja disponível para qualquer um. Não, só a classe conhece o que é o método criptografar, como é que os dados são transformados, como é que eu saio de um determinado valor, transformo isso num valor totalmente diferente e só depois eu consigo armazenar. Temos aqui a conta usuário, está aqui a classe conta, temos o método cadastrar, nós precisamos passar o nome do usuário e a senha, né? Veja que nós temos a variável user e password, e aqui no caso, veja, quando eu chamo o método cadastrar, eu utilizo um outro método que criptografar. Esse método criptografar, apenas quem conhece é a classe conta, certo? É a classe conta que sabe como criptografa os dados dos seus usuários, né? Então vai lá, eu passo esse user, essa variável aqui para dentro do método criptografar, ele vai transformar esses dados em alguma coisa totalmente diferente do que foi passado aqui, e só depois que isso é transformado é que finalmente será armazenado aqui dentro do método do atributo nome. Da mesma forma, nós temos aqui com a senha, né, com o password, né? Então vai ser passado aqui também para o método criptografar, isso daí será manipulado e só depois armazenado na variável senha. Por exemplo, aqui, se eu chegar aqui conta.criptografar, veja que eu estou utilizando aqui fora do objeto, né? Ou fora da classe, né? Então isso aqui não pode ser permitido. Por quê? Porque isso aqui só pode ser executado dentro da classe, ou seja, com o self aqui na frente, certo? Dentro da definição da classe. Então, no objeto, isso não pode ser permitido. Ok? Por quê? Porque o método de criptografar é exclusivo da classe conta, não é permitido para os objetos. No entanto, o método cadastrar pode ser acessado fora da classe. Significa o quê? Que fora da classe, todo e qualquer objeto pode ter acesso, né, ao objeto da classe. Então eu posso chegar a um objeto, por exemplo,
conta 1, ponto, cadastrar. E aí não tem problema nenhum. Tá aqui, ó, conta, ponto, cadastrar, onde eu passo o usuário Ener e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atributos não pode ser acessado de qualquer ponto do projeto, diretamente via objeto, né? Então, alguns atributos não é interessante que eu só chego lá e armazeno um determinado valor. Eu tenho que passar por validações, por checagens, por cálculos complexos, e só depois de manipular esses dados, fazer essa checagem, é que eu finalmente vou conseguir botar um valor que não necessariamente é o valor original que foi passado nos parâmetros, né? Pode existir uma lógica extremamente complexa que vai manipular o dado que foi passado no parâmetro e até finalmente chegar no atributo. Por exemplo, o cálculo do salário de um funcionário deve levar em conta vários fatores. O cargo que ele exerce, o tempo de serviço, quantos anos ele trabalha, as horas trabalhadas, faltas, licença, hora extra, adicional noturno, adicional periculosidade, adicional de insalubridade, férias, aniversário, empréstimo, desconto, salário bruto, bônus adicionais, gratificações, comissões, INSS, pensão, processo administrativo, empréstimos e sei lá mais o que. Então, para finalmente, digamos, o cara ganha 15 mil reais e lá no final das contas, governo, empréstimo e pensão e isso e aquilo, pô, recebe 5. Então, permitir que o programador altere diretamente o salário líquido ignora toda essa complexidade aqui. Então, se eu botar aqui, por exemplo, o objeto Ener, ponto salário líquido, recebe 1 milhão. Oh, maravilha, né? Eu adoraria que fosse verdade, né? Mas, recomendação extremamente importante: apenas métodos da classe devem acessar, alterar os atributos da classe. Isso não é obrigação, é apenas uma fortíssima recomendação, né? Se você tiver que modificar um determinado atributo, tiver que acessar um determinado atributo, utilize um método específico para isso. Geralmente nós utilizamos o set ou o get. O set eu quero modificar e o get eu quero receber o dado que está lá dentro de um determinado atributo. Por exemplo, aqui eu criei um objeto da classe aluno público. Essa classe aluno público eu passo o nome, a matrícula. Esse nome, a matrícula, será armazenado diretamente aqui no atributo self.nome, no atributo self.matrícula. Beleza. Se em algum momento eu quiser trocar o nome do aluno, alguém cadastrou de forma errada, eu chamo lá o método setNome. Então, passo o novo nome, esse novo nome será armazenado aqui dentro dessa variável que foi criada aqui em cima. Da mesma forma com setMatrícula, e se eu quiser receber o nome, eu vou lá e get nome. Se eu quiser matrícula, get matrícula. Então veja que isso aqui foram operações simples, apenas atribuições, mas nem sempre é só atribuição. Eu posso ter vários cálculos, aí, uma lógica extremamente complexa dentro desses sets ou dos gets. O método setMatrícula é responsável por alterar a matrícula. Em nenhum outro lugar do projeto, o atributo matrícula deveria ser acessado. Então, se alguém aqui dentro quiser modificar a matrícula, tem que ser pelo set matrícula. Se alguém quiser saber o que está dentro da matrícula, ser pelo get matrícula. Temos aqui na linha 16 o método set matrícula altera corretamente o atributo matrícula. Vamos lá, linha 16. Tá aqui. Eu estou aqui, criei este métodozinho aqui, exemplos 2. Criei um aluno, que ele é um aluno público, onde eu passei aqui Valdirney, matrícula 2023-001. E aqui eu chamei o método setMatrícula, porque eu passei essa matrícula errada, não é 001, era 002. Então, a partir deste ponto, o que é que vai acontecer? Eu venho aqui para o setMatrícula, 002, 2003-002, será armazenado aqui no self.matrícula, ou seja, dentro da matrícula do objeto. Desse objeto aqui, aluno. Veja que aqui eu não estou utilizando uma função, um método. Não estou utilizando o método setMatrícula. Estou atribuindo diretamente no atributo matrícula do objeto aluno. Não é um erro. Não é recomendado. Evitem acessar diretamente o atributo de um determinado objeto. Utilize ou um set ou um get, ou algum outro método qualquer que seja. Aqui na linha 17, a matrícula modificada sem o método setMatrícula. Isso aqui é perigosíssimo. Aqui deu certo porque não existe nenhuma lógica complexa aqui para se modificar a matrícula, mas se tivesse uma checagem, uma modificação, um cálculo, isso tudo aqui ignoraria toda essa lógica.
Aqui na linha 19, veja que nós temos aqui aluno.matrícula. Errado também. Veja que aqui em cima eu recebi o nome do aluno, mas através do getNome. Eu não fui lá no atributo nome diretamente. Eu chamei o getNome foi lá, fez algum cálculo lá, coisa e tal, blá, 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 e finalmente retornou o self.nome. Já que não, eu utilizei diretamente a matrícula sem utilizar um get, né? Então ele não considerou nenhum cálculo, nenhum cuidado, nenhuma lógica complexa aqui que poderia haver para saber o que tem dentro de matrícula. Então devemos evitar acessos indesejados. Python permite alguns níveis de proteção para atributos e também para os métodos. Temos convenção do underline, underline, certo? O nome do atributo ou o nome do método, ou seja, são duas linhas embaixo aqui, visto apenas na classe. Isso daqui significa que esse atributo, esse método, eu estou informando ao programador, certo? É para você, programador que está desenvolvendo, se atentar para o fato, olha, esta variável não pode ser acessada fora da classe, nem no próprio objeto, nem fora do objeto, por um outro objeto de outra classe. Significa que eu estou relembrando ao programador, presta atenção, acorda para a vida. Esse atributo só pode ser manipulado dentro da classe. Já quando eu utilizo apenas um único underline, significa que este atributo aqui, underline, nome, só pode ser visto dentro da classe e também dentro das classes filha. Ou seja, a classe que herdou também tem acesso a esse atributo. E se eu não botar nada na frente, significa que aí tá entregue, né? Aqui é a casa da mãe Joana, qualquer um chega, pega, acessa, modifica, não tem problema nenhum. Todo mundo tem acesso, pode enxergar, pode manipular aquele atributo, aquele método. Também nós podemos utilizar decoradores, o arroba property e o arroba atributo.setter. Aqui é como se fosse o get, aqui é como se fosse o set. Toda vez que eu quiser receber algo que está contido num determinado atributo, eu utilizo o arroba property. Toda vez que eu quiser modificar, eu utilizo arroba o nome do atributo ponto setter indiretamente. Nós estaremos usando, nem vamos nos atentar para o fato. Vamos já entender como é que isso funciona. Vamos lá, pessoal. Então, primeira convenção. A primeira convenção é utilizando underline, underline. Ou seja, eu posso colocar dois underlines na frente, tanto do meu atributo quanto do meu método. Significa que estes recursos são privados, significa que eles são exclusivos, só serão vistos dentro da classe. Muito cuidado com isso, só serão vistos utilizados dentro da classe. Fora da classe, o problema é diferente. Vamos lá, nós temos aqui a conta simples, ela tem, estou criando esse objeto aqui chamado CS, cujo número é 100 e o saldo é 2000,55. Quando eu coloco aqui cs.setNúmero, eu estou chamando o método setNúmero. Ele está dentro da classe. Se ele está dentro da classe, foi definido dentro da classe, então ele tem acesso ao atributo underline, underline número. Então ele pode modificar isso daqui corretamente. Então este número que foi passado aqui será atribuído aqui nesta variável. Então, ok, tudo certinho. Se eu tentar acessar aqui fora da classe, ou seja, via objeto, o atributo underline, underline número, vai dar um probleminha. Veja aqui executando. Estou passando o mesmo valor 100 como número e passando aqui o 2000,50 como saldo. Quando veja que isso daqui vem para cá e isso daqui vem para cá. Número, self.número, saldo, self.saldo. Beleza. Então, quando eu veja que eu vou imprimir aqui C1, executando, veja que aqui eu tenho número igual a 100, saldo igual a 2,5. Beleza, 100, 2,5 neste primeiro impressão. Logo em seguida, eu acessei diretamente o atributo underline, underline número e passei o valor 200 e passei o valor, ei, eu passei o número 200, mas aqui imprimiu 100. O que foi que aconteceu? Bom, muito cuidado, pessoal. Python é uma linguagem de programação para gente grande. Apesar dela ser facinha, ela é programação para gente grande.
ela entende que o programador deve saber, é obrigação do programador saber o que está fazendo. Quando eu fiz isso daqui, eu criei uma outra variável chamada underline, underline número em outro contexto, certo? Ou seja, eu criei uma outra variável em outra região da memória e atribuí o valor 200. Então, aqui nesse contexto aqui, se eu botar aqui, por exemplo, print C1 ponto underline underline número, veja que aqui saiu 200, certo? Aqui saiu 200. Por quê? Porque eu estou nesse contexto aqui, certo? Nesse contexto aqui. Então, dentro desse contexto, isso aqui faz sentido. É como se isso daqui fosse uma variável local dentro desse contextozinho aqui, que começa aqui e termina aqui. Só existe aqui, ok? Mas não ficou dentro do objeto, certo? Está na variável local, mas não está dentro do objeto. Por que que não está? Porque aqui ficou 100. Se tivesse dentro do objeto, teria ficado 200. Ok? Então, é culpa sua se der errado. Se você quer modificar, utilize o método setSaldo ou setNúmero. Bem, então agora, se eu chamar o método setNúmero, aí sim, o setNúmero está definido dentro da classe conta simples, então ela tem acesso a esta variável aqui. Executando, professor, realmente modificou. Então, é privado? É, mas Python não vai impedir de você criar sua variável. Você que se responsabilize pela criação responsável de suas variáveis, certo? É problema seu, é obrigação sua saber disso. Eu botei erro aqui, mas você viu que o programa rodou perfeitamente. Ou seja, não foi um erro de sintaxe, foi um erro semântico, né? Fez alguma coisa que você não queria, mas fez, né? O programa não parou, não abortou porque você cometeu esse erro. Então é apenas um erro semântico. São os piores erros que acontecem. Para você descobrir onde realmente está o erro, dá muito mais trabalho. Temos agora a convenção apenas um underline. Você, como programador, tem que ter em mente que este método, este atributo que você está criando neste momento, definindo aqui, ele pode ser acessado tanto na classe pai quanto na classe filha. Então eles são protegidos. Eles não são tão restritos quanto os dois underlines. Então vejo que aqui eu tenho esse método, esse atributo underline nome. Quando nós passarmos aqui o nome do animal, será armazenado dentro do atributo self.underline nome. Temos aqui o getNome, que ele retorna o nome que foi armazenado aqui. Temos aqui a classe mamífero, que ela estende de animal, ela herda de animal, ou seja, ela também tem o atributo nome, tem o setNome, tem o getNome, mas também acrescentou o método setTempo de gestação e também o getTempo de gestação. Então aqui é passado a período em meses, esse mês será armazenado dentro de self.mês. Veja que esse meses aqui não tem o underlinezinho aqui, não tem, certo? Ou seja, isso aqui pode ser utilizado diretamente tanto na classe pai quanto também nas classes filho, certo? Nas subclasses. Já meses pode ser acessado de qualquer lugar do projeto, não tem problema nenhum. Nós temos aqui a classe cachorro, que é de mamífero, ou seja, ela tem todas as coisas que mamífero tem, e acrescentando o setRaça, o getRaça, e também criando as variáveis self.raça. Bem, pessoal, então eu deixo para vocês testarem o que que acontece quando você tenta acessar esses atributos aqui dentro diretamente. Veja que aqui herdou diretamente de animal, e esse aqui tente acessar também esse atributo aqui diretamente na classe que herdou daqui para cá indiretamente, né? Veja o que é que acontece. Parecido com o exemplo que eu fiz anteriormente. Por que que eles são entendidos como protegidos, né? Então, todos os recursos do Python são públicos. Você nunca vai ter
é problema de acessar um determinado valor. Pode ser que você tente acessar um valor que não exista, porque você acha que existe, mas você criou num contexto diferente. E aí você se perdeu e tentou acessar uma variável que não existe naquele contexto. Em Python tudo é público. Então é você, que é um programador, que entendeu algo do professor Wiener, né? Que tem que entender como é que funciona essa história dos contextos. Então nenhum acesso será impedido. É responsabilidade de você, programador, fazer a coisa certa. Nas convenções underline, underline e underline, lembram ao programador trabalhar de forma correta. Então, você que vai se lembrar, olha, underline, underline, eu só posso acessar na classe. Ah, é apenas um underline, eu acesso na classe e acesso nas classes, nas subclasses. Não tem underline, eu posso acessar em qualquer lugar. Qual é a forma correta? Sempre acesse ou altere um atributo por um método da classe. De preferência, bote logo tudo com dois underline, se for o caso, para você ser bem mais rígido possível. Se você utilizar herança, quando possível, utilize apenas o underline. Evitem coisas públicas, sem underline, underline ou sem underline. Evitem. Cada tipo de contexto, Python cria uma variável diferente. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, eu tenho aqui o CS, que é uma conta simples. Tá aqui o número da conta, tá aqui o saldo. Beleza. Foi criado aqui neste contextozinho aqui. Quando eu chamo aqui o set número, o set número vai chamar este método. Esse método foi definido lá na classe. Então, lá na classe, ele consegue modificar o underline, underline número, sem problema nenhum. Aqui, eu estou tentando acessar diretamente fazendo uma atribuição. Nós vimos que toda vez que eu faço uma atribuição, eu crio uma nova variável. Só que você criou aqui nesse contexto aqui, não foi dentro do objeto. Foi dentro desse contextozinho aqui, existe uma variável local, não é um atributo, é uma variável local, onde você armazenou 200. Da mesma forma aqui, certo? Você tentou acessar diretamente, ok? Também vai dar problema, certo? Então, quando você mandar imprimir, ele vai imprimir, não vai dar erro nenhum aqui. Porém, nenhum deles vai modificar o que está dentro de CS, a não ser aqui no set número, ou que você fez aqui na passagem do, do valor aqui, porque aqui foi no método construtor, ou seja, nos métodos construtores ou métodos que você criou, sim, vai modificar realmente lá dentro do objeto. Fora do objeto, desculpa, vai modificar o que foi definido dentro do objeto porque foi criado pela classe. Aqui não foi criado pela classe, foi criado por você, programador, aqui nesse contexto. Então existirão variáveis locais nesse contexto aqui. Faça um teste, veja o resultado. Então, se você fizer um print de CS, este objetozinho bem aqui no final, o que é que vai acontecer? Veja que nós teremos aqui underline conta simples, underline, underline número e underline conta simples, underline, underline saldo. Estas duas variáveis aqui são os atributos criados lá na conta simples, lá na classe conta simples, certo? Então, essas daqui é que são acessadas e criadas dentro da classe. Já essa underline, underline número foi criado bem aqui, certo? Ela não pertence à classe, digamos assim, né? Já essa underline número também não foi criada aqui, ó, com este padrão, tendo o nome da classe. É uma como se fosse a variável local, certo? É como se fosse uma variável local acessada aqui neste contexto. Professor, e o que seria esse creditar, debitar, get número? Veja que são métodos sem um underline. Underline sem um underline, underline. São públicos, né? Você pode acessar de qualquer contexto, não vai dar problema nenhum. Esse conta simples, underline, underline número, foi criado bem aqui, corretamente através do construtor. Já esse underline, underline número foi criado bem aqui, ok? Foi criado bem aqui. Já esse underline número foi criado bem aqui, ou seja, existem as três variáveis. São três variáveis diferentes. Essa aqui é criada numa posição de memória diferente dessa, que é diferente dessa. Aqui a saída é 100, aqui a saída será 200 e aqui a saída será 300.
Professor, complicou. Complicou, então evite dor de cabeça. Sempre utilize um método para acessar ou modificar o número. 7 número, 7 número, 7 número. Pronto. Não tem como você errar, a não ser que realmente você queira. Vamos agora entender os decoradores. Então, um decorador é uma função que adiciona uma nova funcionalidade, um novo recurso a uma função que já existia anteriormente. Ou seja, é uma nova função que vai agregar valor a uma outra função que já existia. E essa função é passada como argumento sem modificá-la. Então eu posso passar essa função que já existia para dentro da minha função nova e caso eu queira, eu utilizo a função velha. Vamos ver este exemplozinho aqui. Veja que neste ponto aqui eu chamei a função nome, porém ela tem um decorador. E esse decorador está dizendo o seguinte: olha, toda vez que eu chamar nome, eu não vou utilizar nome. Eu vou chamar a função func atualiza e eu vou passar como argumento a função antiga. Então tá aqui o argumento, ó. Então, função antiga é um apelido para a função nome. Então, toda vez que eu chamar nome, desvia para cá. E aqui dentro o que é que vai acontecer? Tenho aqui, será retornado olá, vírgula, função antiga. Quem é a função antiga? Nome, ou seja, vai retornar Chico. Olá, Chico. Exclamação, tudo bem? Foi o que realmente saiu aqui. Olá, Chico. Tudo bem? Bem, isso daqui é o decorador, muito utilizado, pessoal, principalmente quando você quer uma nova versão, um programa que você já tinha, né? Você tinha lá a versão 2.1 que funcionava, belezinha, coisa e tal, só que você descobriu que tinha um erro, ou que você queria acrescentar um novo recurso naquela função. Então você cria lá um decorador, olha, arroba função 2.1 ponto alguma coisa. E aqui você cria a função 2.1 ponto alguma coisa e passa a função antiga. Aqui dentro você utiliza se quiser ou não e retorna o que você quiser. Vamos lá, pessoal. Decoradores. Nós precisamos o def para redefinir a função, a nova função, né? E aqui nós passamos um apelido da função a ser substituída, ou seja, a função antiga é um apelido para a função antiga. Aqui arroba, o nome do decorador está aqui, é o mesmo desse daqui. Isso aqui serve para indicar que a função que está embaixo será a estendida, a melhorada, a atualizada. As funções podem ter argumentos. Por exemplo, se eu tivesse lá nome, onde eu passava o argumento A, B, C, D, você também pode passar esses argumentos para dentro das funções aqui que estão sendo atualizadas. Eu tenho aqui, pessoal, a função divisão. É uma função antiga, é uma função que é que ela faz? Ela pega o x, o y e apenas retorna o resultado da divisão de x por y. Por exemplo, aqui se eu botar print divisão 10, 2, 10 vem para cá, 2 vem para cá, 10 dividido por 2 retorna 5. Beleza, sem problema nenhum. Porém, essa minha função tem um problema. Se eu passar um zero aqui neste argumento, eu vou tentar fazer uma divisão por zero e não existe divisão por zero. Nós teremos o seguinte mensagem de erro, né? Zero division erro, division by zero. Aqui retorna um erro. Tá aqui o erro. Zero division erro, division by zero. Solução: decorador. Eu tenho aqui, olha, a função divisão, é aquela minha função que tem um probleminha, ela não está perfeitinha, né? Funciona para alguns casos, mas não funciona para todos. Então, eu criarei aqui meu decorador, arroba divisão corrigida, que vai corrigir essa criatura. Não, se eu botei aqui arroba divisão corrigida, eu tenho que ter aqui um def divisão corrigida, onde eu passo no argumento a função antiga como apelido. Então, isso daqui, funcdiv, é um apelido para divisão. Tudo que divisão faz, funcdiv também faz, inclusive errar. Dentro da minha função divisão corrigida, eu criei uma nova função. Estou definindo aqui uma nova função chamada correção, que ela recebe como parâmetros x e y. Eu imprimo x barra y e faço o teste. Se y for identicamente igual a zero, eu imprimo impossível dividir e retorno none. None nós já vimos lá em programação 1, né? É uma espécie de objeto universal. É como se fosse o vazio. Se não, se ele não é zero, é porque é diferente de zero. Se é diferente de zero, eu posso fazer a divisão. Então eu chamo aqui funcdiv,
Quem é funcdiv? Funcdiv é um apelido para essa daqui. Então, não haverá este problema aqui de divisão por zero. Quando eu chamei aqui divisão 10,2 não veio diretamente para cá. Ele desviou para cá para a divisão corrigida e passei essa divisão aqui como parâmetro. Veja que isso daqui está na mesma linha daqui. Então, a definição da minha função termina bem aqui. Depois que eu definir, eu executo esse comando. Que comando é esse? Retorne correção, ou seja, retorne essa funçãozinha aqui. Tem essas características aqui. Quando eu chamei divisão 10,2, quando eu chamei, veio para cá. E aqui está dizendo, olha, tem um desvio para divisão corrigida. Então, eu vou lá para divisão corrigida. Crio a função aqui, correção, que se y for zero, vai retornar nada. Se for diferente de zero, vai retornar a função antiga, onde eu passarei x e y, 10,2. Código original não precisou ser alterado.